PTB se aliou ao PT na campanha de Jacques Wagner, também o PSDB, e agora a notícia em Santo Antônio de Jesus, mais precisamente, quando o PT, PMDB, PCdoB e PPS se preparavam na divisão dos cargos, foram surpreendidos com a decisão do governador que o PSDB e o PTB também deveriam fazer parte dessa divisão, doutor. Muito boa tarde. Boa tarde, Roque. Boa tarde, Léo Valente. Boa tarde, a nossa querida cidade de Santo Antônio de Jesus. Eu vejo como uma questão de coerência, Roque, uma questão de bom senso. E é uma surpresa, uma grata surpresa para mim. Eu fico feliz com isso e parabenizo ao governador, o excelentíssimo senhor governador Jacques Wagner, porque não é muito comum no meio político, infelizmente, você lembrar dos parceiros depois de eleito. O que a gente vê às vezes é que lembra dos parceiros quando da eleição e depois de eleito às vezes começam a esquecer. Então o governador deu uma demonstração muito grande de coerência, de bom senso, porque a eleição de governador não é feita numa cidade, é feita em todo um estado. E cada cidade tem uma particularidade diferente. Você tem que fazer a política de uma forma diferenciada para cada partido, por cada conjuntura de cada cidade é diferente. E isso ele soube entender, soube respeitar. E eu fiquei contente, porque é aquela grata surpresa que a gente vê. Não fomos atrás pedir, não fomos negociar nada, mas foi simplesmente uma questão, eu entendi, de coerência, de bom senso por parte do governador. Eu acredito que ele começou bem em relação a saber lidar com os aliados. Uma entrevista, doutor Tennyson, com Ailton do sindicato, que foi candidato a deputado estadual, obteve quase 10 mil votos, ele falava que esse critério, na opinião dele, foi um critério injusto, porque, por exemplo, em Santo Antônio de Jesus, o PTB não vestiu a camisa, não apoiou Jacques Wagner, apoiou outro candidato. Como é que o senhor analisa? Com muito respeito, Roque. Eu respeito muito a posição do Ailton. É um amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito e admiração muito grande pelo seu trabalho frente à classe trabalhista, sua história respalda esse respeito. Não concordo nesse ponto de vista, mas respeito, porque eu acho que cada um tem uma realidade. Você não botar uma roupa vermelha e ir para a rua pedir voto, você não botar uma melancia e sair aparecendo nos lugares, não quer dizer que você não fez a sua parte. Cada um tem uma forma de trabalhar de acordo com a circunstância em qual ele está ali engajado. Mas isso não descredencia, isso não tira os méritos das pessoas. Então eu acho que a gente tem que olhar cada caso de uma maneira muito diferenciada, com muito cuidado. Muita gente vai para a rua, faz um oba-oba danado. Quando você vai ver nos bastidores, você visitar, e eu visitei urnas por urnas, cada sessão, às vezes o que a gente vê não condiz bem com toda aquela fantasia de rua. Tem que ter muito cuidado. Julgar as aparências é uma coisa muito complicada, Roque. Algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores em Santo Antônio questionam o seguinte, que não viram ações do PTB para a eleição do governador agora, governador do estado da Bahia, Jacques Wagner. Quem estava com a gente no dia a dia, quem acompanhou as reuniões nossas do PTB, as nossas visitas, soube o que nós fizemos. A gente não precisava ficar botando em alto-falante, não precisava ficar levando um amigo do PT junto com a gente para acreditar. Não é palavra, você acredita ou não acredita. E eu acho que todos estão à vontade para acreditar ou não. Eu não preciso estar provando isso, o PTB não precisa estar provando isso. É uma questão de coerência, é uma questão de acreditar ou não acreditar. É a conveniência, às vezes, de um e de outro, eu respeito, mas tenho muito bons amigos no PT, inclusive o próprio Ailton. Agora, doutor, me permita, quais foram os motivos que fizeram com que o PTB publicamente não apoiasse, ou pelo menos não divulgasse, que estaria apoiando o candidato Jacques Wagner em Santo Antônio de Jesus? Roque, são vários. Para quem faz política, sabe muito bem dos quais eu estou falando, mas eu posso citar um entre eles, muitas pessoas que estão ligadas a gente, que fazem parte, né, dessa administração municipal, da sua parcela na administração. E você tem dois tipos de líderes. Tem um líder que lidera um grupo para o próprio bem-estar do grupo e tem um líder que lidera o grupo para o bem-estar dele, de si próprio. Eu procuro ser aquele pequeno líder, mas que se preocupa com o grupo. Então eu tinha pessoas que eu tinha que resguardar a imagem de algumas pessoas. Tudo o que foi feito não foi escondido, absolutamente nada do prefeito Evaldo Rosa. Foi dito isso a ele, qual seria a postura nossa.
em relação a essa candidatura, a essa campanha, como nós faríamos. Assim foi feito. Alguns amigos do PT que eu tive a oportunidade de encontrar, como o próprio Uberdan, e isso, se eu estiver mentindo, ele pode entrar no ar à vontade, que eu encontrei na Urbizum, eu saindo da sessão da Urbizum com o crachá de delegado da coligação do governador Jacques Wagner, o próprio Ailton, que eu encontrei ali saindo da sessão também da Urbizum, com a credencial, quando eu encontrei com ele e com o nosso amigo, o missionário Manuel, dentro do carro, ele me viu portando também o crachá. Então isso eu fiz. Eu andei nos lugares, os companheiros do PT, do PTB que estavam comigo, todos estavam com o crachá da coligação também. Agora, é só questão de procurar relembrar. Se relembrar, vai ver. Eu acho que isso é um gesto público de um apoio. Você entrar numa sessão eleitoral, como eu entrei em todas, comportando essa credencial, se isso aí não for um sinal público de apoio, aí só faltou o carro de som atrás avisando que eu estava chegando nos lugares com essa crachá, né?